Oi, pessoas! Meu doentinho preferido, meu aluninho desesperado. Ai, professor, isso cai na prova. Vamos mais uma vez falar sobre Anatoteste. as perguntas que podem cair num concurso público. E hoje nós vamos falar do aparelho locomotor. Vamos ver quais as questões de hoje. Qual que eu anoto? Sim. Qual que eu anoto? Na dúvida eu vou anotar sempre a mesma questão. Sempre eu vou chutar tudo C. Vamos lá. Primeira questão, fala lá, ó. Assinale a alternativa correta, que corresponde aos espaços aéreos no crânio que aliviam o peso da cabeça. Seios faciais, nasofaringe, muco, glândulas lacrimais. Olha que pergunta fácil, olha que pergunta fácil. E uma questão que você acerta, às vezes você passa na frente de um montão de gente. Essa questão tem a ver com os chamados seios paranasais, ou os chamados seios da face. Ah, professor, o que é isso? Seios da face ou seios paranasais? Quando a gente estuda a classificação dos ossos, a gente fala sobre os ossos pneumáticos, né? Os ossos que contêm ar. E na verdade, na região do crânio existem cavidades entre os ossos para que haja circulação do ar. E isso também faz com que a sua cabeça fique mais leve, né, para sustentação. Então, os chamados seios paranasais, nós vamos encontrar neste corte aqui, que é um corte sagital. Eu vejo lá a cavidade nasal, eu vejo a região da chamada nasofaringe, e aqui eu começo a observar cavidades. Eu tenho uma cavidade aqui, que é o chamado seio frontal. Eu tenho uma cavidade aqui atrás, que é o chamado seio esfenoidal. E quando eu olho a parte de frente, eu também tenho, ó, um grandão aqui, que é o seio maxilar. E os seios etimoidais aqui, ó, paralelo à região nasal, esse aqui num corte frontal ou coronal. Então a gente sabe que nestas cavidades precisa circular ar. Então numa radiografia, quando eu vejo a circulação de ar, a região fica mais escurinha. Se a região não tem a região mais escurinha, né, então aqui em cima, ó, deveria estar mais escurinho e não está. Então pode ser aí o sinal de uma sinusite, né? Tem secreção ao invés de ar. Então a pergunta aí, a alternativa correta são os chamados seios faciais, né? Na verdade é seios paranasais ou seios da face. Olha aí, uma questãozinha simples, mas que pode gerar aí uma confusão na hora de anotar. Presta atenção, não vai errar coisa fácil. Não vai errar coisa fácil. Na próxima questão, fala lá, a forma de cada osso humano é determinada geneticamente. Entretanto, sua estrutura depende, em grande parte, do tipo de intensidade das exigências mecânicas. Os ossos são classificados de acordo com sua forma externa. Dadas as alternativas sobre a classificação dos ossos, verifique-se que estão corretas apenas. Segundo o metacarpo é um osso longo, escafoide semilunar são ossos curtos, vômer é um osso plano, lacrimal é um osso pneumático, costela é um osso irregular. Essa classificação morfológica dos ossos, ela é uma classificação praticamente geométrica, formas geométricas em que eu posso encontrar o osso. Então, quando eu pego, por exemplo, um osso em que o comprimento dele é maior do que as outras larguras, então vamos imaginar que isso aqui fosse um osso. O comprimento dele é maior do que a largura e do que a espessura. Então, eu classifico isso como um osso longo. Então, quando eu pego aqui o meu húmero, o húmero é um osso longo, o comprimento dele é maior que as outras dimensões. Quando eu falo de um osso curto é quando comprimento, largura e espessura são equivalentes. É um osso curto. Um osso plano, um osso laminar ou um osso chato é quando a espessura dele é o mais equivalente. Então quando eu olho isso aqui, ó, Meu Deus, você pegou um disquete boot. então quando eu olho aqui, este objeto, eu percebo que a espessura dele é bem menor do que largura e comprimento. Então eu chamo isso aqui, se fosse um osso, de um osso plano, um osso chato. E se ele não tiver um formato geométrico, eu falo que esse osso é irregular. Então,
conforme fala lá na questão, né, vamos ver. O segundo metacarpo é um osso longo, conforme a gente observa aí na figura. O escafoide e semilunar são ossos curtos. O escafoide e o semilunar são ossos que correspondem aos ossos do carpo, a fileira proximal do carpo. O vômer é um osso plano? Sim, ó, o vômer é um osso da região da cavidade nasal e ele é um osso plano. O lacrimal é um osso pneumático? Não é um osso pneumático. A costela é um osso irregular? A costela, ela forma um arco, mas quando a gente observa ela de uma maneira unitária, a costela é um osso plano, é um osso laminar. Então, olhando lá na questão, a primeira questão tá certo. O segundo metacarpo é um osso longo, escafoide e semilunar são ossos curtos e o vômer é um osso plano. 1, 2 e 3 corretas. Então, na questão aqui, a alternativa correta é a letra D de dado. Muito bom, olha aí, bastante coisa, várias informações. Essa questão também é uma questão simples. Vamos para a próxima. Os isquiosurais ou isquiotibiais são um conjunto de 3 músculos localizados na região posterior da coxa. Recebem esse nome por se originarem no isquio e terem como inserção distal os ossos da perna. Todos têm como ações em comum a extensão do quadril e a flexão do joelho. Estes músculos são semimembranoso, semitendíneo, bíceps, grácios, semimembranoso, semitendíneo. Ixi, professor, agora eu tô confuso total, hein? Qual que é eu vou anotar. A maioria das pessoas chamam a região só de posterior de coxa. Onde foi a lesão do jogador? Foi na região posterior de coxa. Esta região, ela é composta por 3 musculaturas, conforme a gente observa aí na imagem. O músculo bíceps da coxa, a porção longa, o semitendinoso ou semitendíneo e o semimembranoso ou o semimembranáceo. Todos os 3 se prendem aí na tuberosidade isquiática. Isquiotibiais. Agora a gente já sabe os nomes corretos, né? Opa, são 3 músculos então. Muito bom, vamos ver aí a próxima questão. Questão simples. O músculo psoas maior tem como função tracionar a linha alba, flexão da coxa, articulação do quadril, puxar a caixa torácica em direção à pelve, rotação lateral da articulação do quadril, inclinar a coluna lateralmente. Nossa, muita coisa. Primeira coisa que você tem que saber, aonde está localizado psoas? Não, aonde está localizado o músculo psoas maior? Olhando aí na imagem, a gente observa o músculo ilíaco preso aqui no quadril e este aqui, ó, prendendo-se da coluna até a região do fêmur, é o chamado músculo psoas maior. A principal ação dele, flexão de coxa e quadril, né? Então aí o músculo psoas maior pegando aí toda a parte da coluna lombar, se prendendo lá na região do trocânter menor do fêmur. A alternativa correta é a flexão de coxa e articulação do quadril, alternativa B. Então as outras aí, alternativas, está falando em relação a músculos abdominais ou músculos respiratórios, né, ou até mesmo os músculos da região dorsal. A única questão aí que teria a ver com o que a gente está perguntando, que é o psoas maior, é a alternativa B de bola. B de bola. Vamos à próxima questão. Você está acertando? Eu estou te dando um tempinho. Próxima questão. Os músculos são estruturas anatômicas de formas e comprimentos variáveis. Representam cerca de 40% a 50% do peso corporal total e são capazes de transformar a energia química em energia mecânica. O corpo humano contém 3 tipos de músculos que são... Quais são os 3 tipos de músculo? Pensa aí. Tudo bem, olha as alternativas, mas pensa aí. 3 tipos de músculo. O início da anatomia, né, do sistema muscular, a gente coloca lá os 3 tipos de músculo. Então, para a gente visualizar de uma maneira até histológica, coloquei aqui, ó, músculo liso. Ele tem aí a fibra muscular sem nenhuma estriação, é uma fibra muscular íntegra. Então este músculo liso eu vou encontrar nas vísceras ou nos
órgãos. As contrações desse músculo são contrações involuntárias e de forma lenta. O músculo estriado esquelético, que é esse aqui de baixo, ele já é um músculo que contém estriações, por isso que a gente chama de estriado. Este músculo está preso ao esqueleto. O músculo estriado esquelético, ele tem movimento rápido e as contrações são voluntárias, você coordena. E o músculo estriado cardíaco, diferente dos outros, ele também possui estriações nessa sua fibra, umas regiões conhecidas como disco intercalar, né, que parece aqui, ó. E o músculo estriado cardíaco, que é o coração, ele é um músculo involuntário, porém de contrações rápidas. Então, definimos aí os 3 tipos de músculos. Então, olhando aí nas alternativas, alternativa A, músculo liso, músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco. Questão correta. E é isso, terminamos mais um. Na próxima vamos falar aí do sistema cardiovascular. Coração. Te vejo na próxima.